Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Estamos aqui reunidos novamente nessa segunda-feira, finalizando setembro com muita batalha, com muita luta. Hoje, antes da gente começar, eu vou explicar para o pessoal, que depois vai ficar gravado lá no YouTube, a gente não vai fazer o capítulo 41, a gente vai fazer o estudo do capítulo 42, tá? Por quê? Porque o 41 era praticamente a continuação do 42, do 40, perdão. Era praticamente a continuação do 40, as reflexões que a gente tinha feito, ele apenas vai, claro que, né, como a gente aprofundou bastante o 40, a gente chegou no assunto do 41, aí eu fui ler na hora de preparar e falei, gente, vai ficar meio repetitivo. E lá no 41, ele vai acrescentar a todas as discussões, né, que a gente fez na semana passada, que depois eu disponibilizo o link lá para quem perdeu, onde nós falamos sobre a preparação, falamos da leitura de Paulo, né, da nova proposta que Jesus trouxe com o cristianismo, de vivermos o evangelho, ele acrescenta a proposta de paz, do progresso planetário. Aí, como ia ficar muito repetitivo, o que eu fiz? Eu avancei para o 42, porque senão a gente ia ficar repetindo as mesmas. Era uma leitura curtinha e complementar a outra, tá bom? Para a gente começar o nosso estudo dos Sempre Vivos hoje, eu propus aqui para o pessoal que nós vamos ouvir uma música que tem a ver com o estudo de hoje, tá? Vou colocar aqui para a gente, então, um minutinho, vou puxar a guia aqui. Fechar meu áudio, nós vamos ouvir. Vamos prestar atenção na letra e aproveitar a música para a gente sintonizar com a espiritualidade superior, para dar início ao nosso estudo e a gente conseguir quebrar aquela energia da correria do dia a dia e entrar na energia da proteção espiritual que recobre os nossos lares neste momento, nessa instituição que nós criamos com o nosso estudo de segunda-feira. Vamos lá. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Essa linda canção chamada Prece de Amor, canção do irmão ausente, a gente pode sentir, né, a presença de Deus na prece da Elizabeth para aqueles que se foram. É isso que é interessante. Hoje nós vamos, o título do nosso estudo é Sempre Vivos, mas nós vamos falar sobre a morte. Um tema muito importante, às vezes muito evitado pelas pessoas. Tem pessoas que têm horror para falar sobre a morte. Falar, ai, eu não quero falar sobre isso, Deus me livre, e não tem como livrar, porque é o ciclo da vida, né? Nós espíritas lidamos muito com essa questão. Então, hoje o Emmanuel nos propôs que a gente estude esta parte. Eu vou aproveitar que eu estou com a guia e eu vou passar, antes de explicar a leitura de hoje, um videozinho de 2 minutos e meio, 3 minutos, falando sobre essa questão da morte, que é o nosso assunto de hoje. É um vídeo da TV Mundo Maior, deixa eu pegar o nome dele, Alexandre Caldim, a TV Espírita, e ele vai conversar com a gente, explicando um pouco sobre o que é tanto essa temida morte que se fala, né? Ele vai trazer um pouquinho para a gente, 3 minutinhos, vamos ouvir o Alexandre falando, então. Depois a gente faz procede às partes didáticas do nosso estudo, vamos lá. A pergunta é: o que acontece no exato momento em que morremos? Bom, acontece de tudo. O estágio da morte, o momento da morte, se a gente sofre mais ou sofre menos, se a morte acontece mais rapidamente ou mais lentamente, se a separação espírito-corpo é mais rápido ou mais devagar, mais dramática ou menos, varia de pessoa para pessoa. E varia por quê? Porque nós não somos iguais. E o que determina esse momento da morte que acontece ali? Como você viveu, como você é, quem você é na verdade. Veja, é apenas correto e justo. Se eu sou uma pessoa que estou cuidando do meu viver, estou cuidando de viver bem com as pessoas ao meu redor, se eu estou em paz comigo mesmo, e essa é a palavra-chave, se eu estou em paz comigo mesmo, se as coisas estão mais ou menos em dia, se eu estou mais ou menos feliz com como eu estou levando a minha vida com relação a todo mundo, com relação a mim mesmo, é só natural que a minha morte, que o meu desencarne também seja mais tranquilo. Agora, a dica preciosa aí, na verdade são duas, né? Uma é estudar a morte, pensar na morte. A gente evita falar da morte, a gente não quer saber da morte, faz de conta que ela não existe, mas ela existe e ela acontece a todo momento, no mundo todo, para todas as pessoas,
acontecerá para você também, com as pessoas que estão à sua volta, que vão morrer, talvez antes de você, e consigo próprio, né? Então, falar sobre a morte, pensar a morte, estudar a morte é fundamental para que nós não temamos a morte. Essa é a primeira dica. Então, prepare-se para a morte, super na boa, com leveza, com tranquilidade. É um assunto que sim deve ser discutido com a família, deve ser discutido com crianças, claro, usando a linguagem adequada para crianças. É fundamental discutir o que vai ser do seu corpo na hora que você morrer. Você vai doar seus órgãos antes de morrer, sim ou não? Tudo isso é importante você conversar com a sua família antes que a morte ocorra, é claro, né? A segunda dica preciosa é apego. É o que mais nos atrapalha na hora da nossa morte. Como assim apego? Apego a tudo. Eu não quero ir, não está na hora de eu ir, tem que ficar aqui. Não, tem meu filho, tem minha filha, tem minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, tem meu negócio, minha empresa. Quanto mais apegado nós formos às coisas terrenas, às coisas materiais, maior será a nossa dificuldade de nos desprendermos e irmos a hora que o corpo já não dá mais conta de manter a vida. Então, desprendimento é fundamental. Desprendimento, na verdade, é fundamental para tudo, até durante a nossa própria vida, né? Porque nós vamos perder uma série de coisas, nós vamos perder status, vamos perder poder, vamos perder dinheiro, vamos perder amores, né? É natural, acontece na vida. Quanto menos apegado nós formos a essas coisas todas, menos sofreremos e menos faremos sofrer as pessoas à nossa volta. Então, voltando à pergunta, o que é que acontece no momento da morte? Pode acontecer de tudo. Tem gente muito apegada que fica e sofre muito no momento da morte, não vai embora, fica ali, não aceita que morreu. Tá cheio disso, tá cheio. São pessoas ignorantes, as pessoas que não pensaram, que ignoram a questão tão simples, básica e natural quanto a morte. Então não sejamos desses, sejamos que já estão tranquilos, que já quando for a hora de desencarnar, falam, puxa, que legal, dei conta. Cumpri, não cumpri tudo, mas andei bastante, fiz bastante coisa, minha vida foi boa, interessante, agora vou partir para outra vida, vou partir para o próximo estágio. Esse é o melhor momento, esse é o que desencarna em maior tranquilidade. Prepare-se para o seu desencarne para que ele seja o mais tranquilo possível, para que ele seja alegre, você esteja bom, predisposto à nova fase da sua vida. Não assusta, gente. Você que a gente bota um negócio desse, fala assim, meu Deus, Melin, aonde você foi parar hoje? Calma, criança, igual eu falo pro meu aluno, calma, criança, tudo bem, tudo bem. Vamos juntar agora o que a gente viu, né? Vamos fazer assim, a gente viu lá na canção do Irmão Ausente, a fala, né, nessa prece linda de Emmanuel, colocando que onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Olha que linda a forma que a gente deve se comportar perante o desencarne de alguém. Não é onde estiver agora, venha para atrás de mim, que eu preciso de você, eu não posso viver sem você, porque daí você não vive nem a pessoa que desencarnou, porque isso é apego, né? Aí ela também diz, como estiveres pensando, a pessoa continua pensando depois que ela morre, onde te encontres na vida, Deus te ilumine. Essa é a vontade, essa é a prece. A prece não é só o que é decorado e a gente repete. Não, a prece é algo que a gente sente e deseja de coração para o outro. E continua dizendo ainda, né, com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. Porque não estará seguindo mais conosco, mas com certeza estará muito bem acompanhado pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que desencarnaram, já foram recolhidas, pelos anjos da guarda, pelos protetores, onde quer que essa pessoa esteja. E aí ela diz assim, no que fizeres tu, lá na música, peço ao bom Deus que possa te amparar. Olha que exemplo de dedicação, de como devemos nos comportar. Como devemos orar. Às vezes a gente sofre, né? A gente, quando eu digo a gente, né? A gente mesmo, no caso que eu, recentemente, como devo me comportar? Né? Todos aqui passaram por perdas, as recentes são mais doloridas. É assim, a música diz. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá para vocês o link no WhatsApp para ouvir, para interiorizar, para aquele momento de desespero, quando o apego bater, você colocar a música e cantar junto e aprender a rezar junto para poder melhorar, né? Aí, no vídeo que eu separei aqui, para a gente ver, do Alexandre Caldin, da TV Mundo Maior, bem curtinho, didático, ele é um escritor espírita, ele fala assim, como a gente vive após a morte? Exatamente como a gente vivia antes. Eita, eu estava em paz comigo mesmo? Não, então não é com a morte que eu vou conseguir fazer isso. Eu estava em conflito, eu tinha apego, eu era muito materialista? A gente vai continuar.
é continuação. A morte é uma transformação, nós vamos ver, né? Então ele diz assim, a gente precisa estudar a morte, para quando desencarnar não ser ignorante, porque ignorante não é um xingamento, é aquele que ignora, é aquele que desconhece um tema, por medo, por desespero, por não ter vontade. E nós espíritas temos um dos deveres, é esse, né? A gente entender a morte como uma proposta de transformação. E é essa que é a ideia que o Emmanuel vai nos trazer hoje, tá? Então, vamos lá, vou pôr aqui na tela. Deixa eu só tirar, deixa ele aparecer aqui, que não está aparecendo leitura. Agora apareceu. Pronto. Olha lá, então, ó, sempre vivos. Hoje a leitura é em Marcos 12, 27. E aí, nós temos a parte do Evangelho que diz o seguinte: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Então, o tema já começa falando, né? Importante lembrar o título, né? Deixa eu voltar aqui para o pessoal ver, ó, sempre vivos. E aí ele está falando de uma passagem que fala, ó, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Então, retomando como a gente sempre faz, o Emmanuel, ele citou Marcos. Então, Marcos é um dos livros mais antigos do Evangelho, um dos mais curtos. A gente já fez uma introdução a Marcos outras vezes que a gente leu essa citações, né, do Evangelho dele. Foi escrito mais ou menos pelo ano 70 depois de Cristo, no momento em que os romanos perseguiam ferozmente os cristãos. E Marcos, então, relata Jesus e seus feitos de uma maneira poderosa como um grande salvador. E lá no Marcos 12, 18, o início é os saduceus e a ressurreição. É daí que a passagem foi retirada, tá? Então, no 12, 27, é o finalzinho que o Emmanuel nos traz. Onde começa? No texto, no 12, 18. Antes do 18, nós temos o Jesus sendo testado pelos soldados romanos, no tributo a César, cobrando, né, falando de quem querendo pegar Jesus, de alguma maneira capturá-lo, e Jesus pede para olhar as moedas e dizer o rosto de quem estava na moeda. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? A todo momento as pessoas estão no foco com Jesus. Jesus estava em foco para ser preso como rebelde, né? Como um subversivo do Império Romano. E a todo momento ele está trazendo a proposta pacífica e acatando as leis locais sem criar dissensões naquele momento, né? Então, é logo depois do tributo a César que vem os saduceus e a ressurreição. Primeiro, ai, gente, eu não sei como que vocês me aguentam, porque daí eu vou nos saduceus, aí eu vou, quem eram os saduceus? Eu não vou contar a passagem, eu vou saber quem eram os saduceus primeiro. Olha que bicho curiosa, gente. Professor de história é isso aí, não tem jeito. Os saduceus, antes da gente falar da passagem, os saduceus eram uma famílias compostas por sacerdotes, pessoas extremamente ricas, aristocratas da nobreza, e eram consideradas uma seita judaica muito rica, né? Muito influente junto ao Império Romano, inclusive. Eles representavam os judeus diante do poder imperial. Eram fiéis à Torá escrita e se opunham aos fariseus, que usavam mais a tradição oral da Torá, tá? Então, uma coisa importante quando você vai pesquisar, os saduceus, eles não acreditavam na vida após a morte, diferente dos fariseus, que já aceitavam, mas não como Jesus propunha, né? Então, eles não acreditam. Nasceu, veio no corpo, morreu, acabou. Então, é nesse sentido que vem a passagem, né, dos saduceus e a ressurreição. Então, vamos lá. Iniciando o texto do Evangelho de Marcos, ele vai nos narrar um episódio de Jesus sendo questionado pelos saduceus sobre a palavra ressurreição. E dizia o seguinte, eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus eram contra, não acreditavam. Mas
eles fazem uma pergunta para Jesus com uma visão extremamente limitada sobre a questão. Então, olha como eles fazem a pergunta. Eu vou resumir, que eu não estou lendo, tá? É um resumo. A pergunta foi levada sobre o ponto de vista de que a vida se passa aqui na Terra, na carne, que ela teria início no nascimento, se fundaria e se findaria com a morte. Ressuscitar, podendo ser visto como voltar à situação da vida na carne. Essa era a ideia que os saduceus tinham. Então, eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. Eles falam assim, após a morte de um homem que possuía 7 irmãos e era casado, sem deixar filhos, sem deixar descendentes, o irmão se casa com a viúva, que era filha do outro irmão que morreu. Aí ele também morre, e também não deixa descendentes. E aí vem o outro irmão e se casa com essa mesma viúva. De forma que esses 7 irmãos, eles vão acabar casando com essa mulher, e todos morrendo, e a mulher também. Aí eles vão perguntar para Jesus, na ressurreição, a quem pertenceria essa mulher? Já que os 7, um foi morrendo, um só casou com ela depois que o outro morreu. Ou seja, eles não fizeram nada errado. Mas nunca, né? Pelas leis terrenas. Mas depois. Então, assim, perguntas machistas à parte, que obviamente que nesse momento a sociedade era patriarcal, e a pergunta teria cabimento lá atrás, a quem a mulher pertenceria, digamos assim, né? Deixamos essa questão à parte, mas com uma grave incompreensão da ressurreição. Aí Jesus vai responder que eles erravam na compreensão das escrituras e que na ressurreição nem homens tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como anjos que estão nos céus. Então, olha lá a ideia do saduceu. Você morre, você nasce de novo, continua a vida como se você pudesse voltar à carne. Voltar à carne, não é a noção espiritual que eles estão trazendo. Aí ele continua, Jesus continua. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, como Deus lhe falou? E aí vai entrar a passagem do Emmanuel. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele não era Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. E aí ele encerra a parte do evangelho que a gente está estudando. E por que ele cita esses 3 patriarcas do judaísmo? Para atestar que Deus era Deus de vivos, porque apesar de passar para Moisés, ele remete lá ao passado do judaísmo com Abraão, Isaque e Jacó, que são as descendências dos primeiros judeus. Então, a ideia que Jesus queria trazer nesse momento era, não morremos. Não é que a gente volta para a carne, com a mesma carne, com aquela ideia que o saduceu estava, na mesma família, daquele mesmo jeito. Não. A morte é uma palavra que usamos para definir o fim da vida na carne. Mas continuamos todos vivos. Essa que é a questão. Então, aí é a incompreensão. Jesus diz que a gente continua vivo, e o saduceu dizia que a gente morria e nascia de novo. Então, no Espiritismo, nós sabemos que nós já morremos inúmeras vezes, apesar de termos esquecido a cada vez que voltamos à carne. Essa é a ressurreição que Cristo propagou, a sobrevivência do espírito à passagem da falência do corpo de carne. Essa é a ideia, é a vida eterna. Essa é a ideia de ressurreição. Então, assim, Jesus diz uma coisa e os saduceus compreendem outra, né? O saduceu compreende pelo morto e Jesus fala de vida. Olha o título, né? Sempre vivos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 70, nós temos várias questões no Livro dos Espíritos falam de morte, né? Só para a gente lembrar de algumas. Na questão 70, dizem que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte. Aí Kardec, né, faz a pergunta e aí tem a resposta. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa sem perder a individualidade. Depois, as questões 149 até a questão 152, todas comentam a situação da alma na morte e após a mesma. Quem quiser estudar depois,
nós temos as questões do Livro dos Espíritos que ajudam a nos aprofundar com essa questão da morte, tá? Seguindo aqui, então, vamos para a leitura. Vou começar a leitura do... Deixa eu ver se aumenta um pouquinho. Aí. A leitura para a gente fazer a interpretação de Emmanuel agora. Então, vamos lá. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus vivo dos imortais. Olha que coisa mais linda que ele está dizendo para a gente. Esse momento é um momento que tem um grande grupo de irmãos desencarnados nos ouvindo. É muito importante essa fala que nós estamos tendo aqui, não só para nós, não só para aqueles que nos acompanham desencarnados, que estão aprendendo, mas para muitos que chegam para estudar neste momento do nosso estudo aqui, pelo MIT, nas nossas casas, na minha casa aqui principalmente. Então, o Emmanuel, ele vai nos trazer lá no primeiro parágrafo que as pessoas ainda usam a palavra morte dentro do Espiritismo por ser uma convenção, um uso comum para entendê-la, para as pessoas entendê-la. Porém, ele é preciso discernir que ele está colocando como atividade transformadora da vida. Isso é belíssimo. Isso nos dá uma guinada total de 360 graus em quem pensa que a morte é o fim. Nós que temos mediunidade, ou os espíritas que conhecem o trabalho dos grandes médiuns, sabem que eles trazem ali do além-túmulo, que nós chamamos, né? Na verdade, é um mundo espiritual, depoimentos de que estão extremamente vivos e bem. E que a vida não é só aqui na Terra. Aqui na Terra é uma das formas de vida que nós temos, que é a carnal, né? Então, ele está dizendo que a morte é a atividade transformadora da vida. Muito importante para nós essa fase. No segundo parágrafo, ele vai trazer daí
Deixa eu deixar ele grifadinho aqui, que a gente vai acompanhando, ó. Ele vai trazer para a gente... Aqui, grifei. Que existir apenas um gênero temível de morte. A gente deve temer um gênero de morte, não a morte em geral, que foi o que a gente acabou de ouvir no vídeo, né, do Alexandre Caldinha, ali na TV Mundo Maior. A gente tem que ser conhecedor e não ignorar a morte, né? Mas ele diz que tem um gênero temível de morte, que é a da consciência que está perdida, afundada no mal, torturada de remorso, paralítica na insensatez e no crime. Essa que a gente deve temer. Porque assim a gente está paralítica, o que é isso, né? Paralisada, encontra-se congelada naquela situação. Então, essa morte a gente tem que temer. A morte, ela é transformadora. Então, a gente sabe que ela chegará. Então, isso significa que temer a morte só nesse ponto, mas vivendo com a consciência e o comportamento no bem. Então, se você está aqui na vida na Terra, com a consciência, no comportamento no bem, no respeito aos valores, no respeito às leis, dificilmente você vai ter essa morte temível que ele está colocando, né? Então, assim, ninguém é punido depois que morre. Ninguém se torna santo depois que morre. É uma continuidade do que vivíamos aqui, né? Aí ele continua no terceiro parágrafo, olha lá, ó. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então, o nosso espírito, diferentemente do que acreditavam os saduceus, ele não nasce com o corpo de carne. Somos seres com espíritos, somos seres carnais, com espíritos milenares, que passam em passagens, em encarnações terrenas, em busca de evoluir e de nos aperfeiçoar, em cima dos erros que nós mesmos cometemos, sem pensar que Deus está nos castigando. Deus é de infinita bondade e misericórdia, não é? E aí ele continua, lá no quarto parágrafo agora. Cadê? Como demoramos para ler este conhecimento, ele vai dizer, né? Continuamos a cometer grandes erros. Qual é? Como é que a gente demora para ter esse tipo de conhecimento? Quando a gente está estudando, quando a gente está aberto a entender o mundo espiritual, as coisas não é que quando a gente... também às vezes você está ouvindo, você fala assim, ai, que bom, eu sou espírita, então quando eu morrer, rapidamente, né, eu vou ser liberto, eu não passarei pelo umbral, porque eu sou um ser de luz, eu sou espírita e estarei no nosso lar. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da gente sempre estar em busca do crescimento interior, para quando acontecer a nossa passagem, a gente se encontrar numa situação mais equilibrada e melhor. É bem diferente de dizer que o espírita vai ter privilégios. Em nenhum momento o espiritismo disse isso. Importantíssimo lembrar, né? Não custa. E ele continua ainda dentro desse parágrafo, falando da questão da Igreja Católica, né? Quando se cria, lá na Idade Média, a ideia da teologia de um céu e de um inferno, as pessoas começam juntamente, né, os católicos, os protestantes, toda essa coletividade cristã, começa a entender que o corpo ressurgirá do sepulcro para ascender aos céus no julgamento final, ou você vai receber um corpo para queimar eternamente no inferno. E isso destoa bastante, para não dizer muito, do que o que acontece realmente com o espírito quando ele desencarna, né? Porque se você conversa com pessoas de outras religiões, você vê que elas pensam isso mesmo, não, que alma. É alma penada, então, que você está vendo. A gente ouve falar isso, né? A alma que está perdida, porque a pessoa não, ela está esperando o juízo final para ver se o joio vai para um lado, o trigo vai para o outro, né? E aí as pessoas, e tem pessoas que desencarnam, queridos, e creem nisso. Então, eu morri, acabou, fica dormindo junto com o corpo.
perdendo um precioso tempo de trabalho, de despertar, de crescer, de evoluir espiritualmente, porque acreditava nisso de uma maneira tão forte que ela se apega à crença e não enxerga que desencarnou, ou se desencarnou, acredita que acabou e dorme ao lado do corpo. Por quê? Porque é assim que conheceu. E aí vem todo o trabalho do espiritismo, né? De doutrinar, de acolher esses espíritos desencarnados, de trazê-los ao conhecimento, de trazê-los à luz, né? E ele também diz que os espiritistas acreditam que os espíritos são fantasmas. Pessoas que creem que existem espíritos, espiritistas, tá? Não são espíritas. São pessoas que creem que existam espíritos. Beleza, mas eles são almas penadas, errantes, que ficam vagando por aí com formas esvoaçantes, ele diz, né? E até ele se coloca, né? O Emmanuel, ele se coloca, nos veem, nos tem como fantasmas. Ele, no caso, porque ele é um espírito que está trazendo essa obra através da mediunidade do Chico Xavier. Então, ele também é visto dessa maneira como um fantasma. E aí, como é que fica essa situação? E muitas vezes, além chamam de fantasma, chamam de demônios, né? Porque eu não sei o que é pior. Você ter o irmão sofredor do seu lado precisando de ajuda e ele ouvir que ele é um demônio. Ele é um ser humano querido e amado, que tem um anjo da guarda, que deve respeito e dignidade, e a gente chama de demônio, né? Espírita, que é espírita, não faz isso, sabe de sua responsabilidade sobre o seu conhecimento. Aí ele continua. Quem passa pela sepultura, no quinto parágrafo, que é isso? Quem passa pela sepultura? Quem desencarna. Quem morreu, usando a palavra que a gente estava trabalhando, prossegue trabalhando, tanto aqui quanto ali. Continua trabalhando. E aí ele diz que só existe desordem para o desordeiro. Isso vai depender do quê? Da índole, da vontade, da evolução moral de cada indivíduo que desencarna. Trabalhará no plano espiritual o acostumado na seara do Cristo, enquanto na carne, em fazer o bem, em acolher, em trabalhar, em orar, ele continua fazendo isso. Agora, o que a gente também não pode pensar é que quando a pessoa morreu, ela virou santa. Eu coloquei assim, ainda assim, morreu, virou santo. Ou tampouco está em condições de ajudar os encarnados. Aí ele continua dizendo, né, porque eles não são magos, né, não são adivinhos. O que é isso? É você morrer e automaticamente achar que a pessoa já está salva, já está bem, ela já pode vir me ajudar. E a pessoa está em processo. O desencarne é um processo, ele não ocorre em um dia. Ele pode levar, dependendo da pessoa, dias, horas, meses, anos, séculos, depende de cada um. Então, já que depende de cada um, como que a gente vai pedir para alguém que está desencarnado, que acabou de desencarnar, principalmente os recém-desencarnados, que nos deem ajuda se a gente não sabe como é que eles estão? E eles estão ouvindo essas preces, e o angustiante deve ser exatamente isso. Você está sofrendo, precisando de ajuda e tentando ajudar o outro, você prende o desencarnado contigo. Então, não é uma coisa justa a ser feita, confundi-los dessa maneira, né? Porque ele diz que as pessoas, elas permanecem vivas, né? As pessoas permanecem vivas invariavelmente na crosta da terra ou além de seus círculos. Então, eles estão ouvindo, estão sentindo o que sentimos também. E temos que pensar também, eu até anotei aqui, uma passagem da Bíblia, que com o desencarne, a cada um lhe será dado conforme suas obras. E quais obras? Nós não levamos nada de material quando a gente desencarna. São as nossas obras morais, os nossos valores, os princípios que nós construímos, os conhecimentos que adquirimos sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa própria evolução. Isso nos auxiliará quando desencarnarmos. Aí ele vai continuar aqui, ó. Não te esqueças, olha lá, ó, indo para o final, que os desencarnados, eles não são magos, nem adivinhos, nem santos, nem deuses com poderes especiais. São irmãos, nossos irmãos e irmãs,
que continuam na luta do aprimoramento. Eles estão lutando também, tanto quanto nós. Portanto, os desencarnados sofrem, estudam, trabalham, nos visitam quando recebem permissão, fazem tratamento no mundo espiritual para se restabelecer e até ajudam o próximo se estiverem em condições. Mas não somos nós que definimos essas condições. Cabe a cada um que perde a convivência carnal com um ente querido orar por ele, por ela, agradecendo a Deus a convivência, como na prece que a gente viu na música da Elizabeth Lacerda, né? Agradecendo a Deus a convivência, solicitando ajuda para o desencarne desta pessoa e todo o processo de despertar dela no plano espiritual. As nossas orações são bem-vindas para o refazimento desses irmãos, os nossos pensamentos no bem, as nossas orações, boas vibrações, auxiliam na recuperação deles e, ao mesmo tempo, nos dão força para prosseguir na Terra, sem a presença deles no luto. Numa atitude de ajuda ao próximo, com essas orações de desprendimento, acabamos ajudando a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. No nosso luto, com a cura do nosso luto, as preces de amor religam os nossos espíritos de maneira a otimizar a convivência. A convivência voltará a ocorrer, mas não no momento que a gente quer, não do jeito que a gente quer, nas condições que a gente estabelece, né? Aí ele vai dizer assim: lembremos sempre que Deus, nosso Pai, é Deus dos vivos imortais. Olha isso, Deus, nosso Pai, é Deus dos vivos imortais. O que significa isso, né? Somos, vou finalizar para abrir para vocês falarem, somos seres imortais numa passagem terrena neste momento. E conhecer isto nos leva a ter compromissos conosco mesmo, de nos melhorarmos para aproveitar esta vida, sempre lembrando que teremos novas chances de começar e recomeçar, juntos com aqueles que hoje nós perdemos e já vivemos tantas outras vezes, né? Ou junto a outros que já esquecemos que convivemos, mas sempre lembrando que podemos começar e recomeçar, porque nosso Pai, Deus, é de infinita bondade e de infinita misericórdia para com todos nós. Minha parte, gente, era essa, fazer essa discussão, trazer essa importância de nos mantermos vivos, discutindo sobre o tema morte. É desafiador, né? Pode ficar à vontade aí para falar. Oi, Mary. Pode falar, Osmar. Hoje a gente leu algumas questões do Livro dos Espíritos e por causa caiu sobre a morte. E umas questões que eu fiquei muito incomodado quando ele fez uma pergunta para o Espírito, o que ele achava daquele corpo após o desencarne, o que ele achava daquele corpo. A resposta foi bem legal, né? Assim, é como a gente despreza um material que não presta mais, né? Que é jogado ali, você não tem aquela importância daquele material. Outra questão que eu fiquei até incomodado, que ele fez uma pergunta, se algum espírito reconhecia os seus ossos. Vê que coisa, uma pergunta, né? O que ele diz? Que não era tão relevante, mas depende de cada espírito, da sua evolução, né? Porque é uma matéria, um produto que não tem relevância, né?
Então, para que ele vai reconhecer aquele? Mas alguns ainda reconhecem os seus ossos. E tem várias questões, foi muito legal você estudar o livro dos Espíritos, principalmente na morte. Então, cada pergunta que a gente acaba aprendendo muito. Né? É surpreendente, né? É A pergunta que surpreendente. o Kardec faz, porque dependendo do apego, como foi colocado, né? O Uhum. espírito pode sim, se ele estiver apegado, ele está preso no corpo dele no cemitério. Quantos ficam presos a essa situação? E quantos se libertam, né? Eu achei legal você falar, né? O corpo faliu, não tem mais utilidade, e você precisa continuar vivendo. Como você vai fazer? Né? Seja em qualquer, é doença, é porque é idoso, é porque foi um acidente, o corpo entrou em falência. Então, fica aí, corpo, mais ou menos assim, né? Fica aí, corpo, deixa eu continuar vivendo, porque agora eu consigo sem você. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Verdade. Pode falar, Mandinha. Boa noite, gente. Faz um tempo que eu não entro, porque minha aula acaba muito tarde hoje. Mas acredite se quiser, estou lendo um livro de uma médica que o nome do livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é uma médica que faz estudos, ela é uma médica paliativa. E é um ramo, assim, que eu acho incrível. E ela falou nesse último capítulo que eu estava lendo antes de entrar, que ela fala que a gente não fala da morte porque tem medo da morte. Mas a gente não tem que ter medo da morte. Porque a morte, a gente não tem que ter medo da verdade, de falar para o paciente que ele vai morrer. Porque todo mundo vai, a gente tem que ter medo da doença, não da verdade que traz. Aí ela explica que deveria ser mostrado, falado mais sobre a morte antes da pessoa adoecer, antes de tudo. Por quê? Porque a morte nada mais é que uma passagem. E a gente só vai pensar na morte quando a pessoa está extremamente doente ou quando tem uma doença terminal. A gente não pensa na morte, no processo de morrer, antes. A gente só vai se tocar quando a pessoa ou está nesses estágios muito peculiares, e ela explica que se a gente falar a verdade, o paciente, ele se liberta. Aí ele começa a se ressignificar, o paciente começa a colocar, ele fazer os pensamentos, ele colocar, ver a vida dele, ver o que passou pela vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, que daí vem a fase dos perdão. Então, é muito importante a gente falar sobre a morte. Falar sobre a morte não é errado, não é medo. A gente tem isso como um tabu, né? Falar, porque eu tenho medo de falar da morte. Mas ela é uma médica que já cuidou, por exemplo, assim, ela falou, já cuidei de paciente por 2 dias, mas já cuidei de paciente por 20 anos. Porque a gente tem em mente que médico paliativo vai cuidar só no finalmente, mas não. Tem doença terminal que demora 20, 15 anos para levar um paciente embora. E ela vai falando sobre os sinais da morte e como é lindo você ver esse processo, que ela fala assim, que o paciente ele tem uma evolução, tipo, no espiritual, né, nessa parte ele vai falando da vida dele, e daí ele começa a pedir perdão. Então, eu acho muito interessante a gente começar a falar mais sobre a morte dentro de casa e não ter medo de falar sobre a morte. Porque a morte nada mais é que uma simples passagem. Que eu acho que se a gente colocar na nossa cabeça que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, talvez no dia que a gente for desencarnar, isso seja mais fácil. Amanda, por isso que eu pus aquele vídeo lá no começo. A gente só fala faz todo morte. sentido. Parece né? que me chamaram falando assim, Amanda, vai lá hoje, porque gente, você amou paliativo. Amanda estava fazendo estudos para o nosso tema de hoje, sem saber. Sem saber nós, né, filha? Do outro lado, todo mundo estava sabendo, né? Eu me encantei por essa área do paliativo e é uma área, assim, que muitos médicos paliativos são espíritas por esse fato. Maravilhoso.
E assim, a gente só discute a morte quando a morte nos ronda. Isso. Quando as pessoas ao nosso redor morrem. E aí a gente não sabe o que fazer e entra em desespero. Porque o espírita também entra em desespero. Porque não discute Porque a isso. gente é humano, né? Nós somos seres humanos, por mais que você fale, Marilyn, mas você é médium, você é isso. A pessoa morreu e eu não vejo mais ela quando eu quero, eu não ligo mais, ela não atende o telefone. E aí? Então, assim, e aí? Vamos conversar mais sobre isso, não esperar as coisas acontecerem para a gente lidar com isso depois, né? Então, achei muito interessante a oportunidade que o Emmanuel nos trouxe hoje com o título Sempre Vivos e falar da morte. É maravilhoso. Dri, pode falar. Eu pedi porque a minha fala tem um pouquinho da Amanda e do Osmar aí. Eu já li esse livro, Amanda, é muito lindo. Muito lindo. Tem uma palestra, tá? De 50 minutos dela no YouTube, num congresso de medicina. Tem, ela fez a palestra antes ou depois do livro, eu não sei. 2015, 16, é uma coisa assim, é um livro que já tem uma certa idade, ele é muito lindo e vale a pena. Eu não tenho medo da morte e eu tenho certos receios daquilo que a gente deixa de viver, né, Marilyn? Porque do mesmo jeito que você falou, a gente aqui que fica encarnado não vai mais abraçar, não vai mais brigar, não vai mais ter, a gente que vai também é uma via que é, né, de deixar, né, esse desapego também. E o estado de saber da morte talvez trouxesse muito mais facilidade no momento do desencarne, de você eu entendo, o sofrimento passa a ser diferente, pude viver por 2 vezes, né, acompanhando pessoas que estavam com parentes em estado paliativo. E ao receber a notícia, Amanda, é isso mesmo. Ela teve tempo de se despedir, ela teve tempo de reolhar, ela teve tempo de dizer tudo aquilo que ela queria, ela foi se soltando, e parece que é uma construção. A partir do momento quando ela vai fazendo tudo aquilo que ela precisava fazer, aí veio o desencarne, que foi entendido, aceito, acolhido pela família de forma muito diferente, se talvez não tivesse passado por essa situação do processo paliativo. É uma área da medicina muito bonita e aí a gente que trabalha, né, eu que trabalho com pessoas, com mulheres com câncer, a gente vê o quão bonito é esse trabalho que é feito pelos médicos nesse momento. E o que me chama atenção aqui no texto são 2 coisas que eu acabo vivenciando no trabalho, né? É que a pessoa morreu, a gente aqui do lado de cá já começa a fazer oração e pedir para que aquele lá venha interceder pela gente. A gente já tem anjo, a gente já tem mentor, a gente já tem pessoas com mais luz que possa fazer, porque quando você pede para quem foi que não está preparado para poder te ajudar, ele pode se conectar com as suas aflições, ele pode perceber e ele sofrer muito mais do que, né, o momento seria. Então, que a gente não fizesse isso, que a gente continuasse a usar os caminhos que já são nos ditos, né? Nossos anjos, nossos mentores, a nossa conversa direto com Deus, Jesus, com Maria, cada um que faça aí o seu momento, mas que use quem já está mais iluminado, vou pôr assim para talvez ficar mais evoluído, iluminado não, mas mais evoluído, né? Para poder realmente acolher as nossas angústias e nos ajudar. E aqui me trouxe uma lembrança que a gente já viu, acho que foram um dos primeiros encontros nossos do trabalho. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, que a gente precisa trabalhar. Trabalhar não para ter dinheiro ou bens materiais, mas trabalhar no sentido de lapidação das nossas virtudes, das nossas qualidades, de olhar para as nossas sombras,
de entender essas expiações que foram feitas e de trazer. Para mim, eu queria colocar isso mesmo, sabe? De esse momento de transformação da vida. E eu lembrei de uma passagem, o Everton, que lê mais e que grava mais, não sei se foi Mensageiros da Luz, Entre Dois Mundos, ou qualquer coisa que, numa das passagens do André Luiz, que ele vai visitar ali uma região, eu lembro que tinha a menina que cantava, mas tinha aqueles que ficavam com galpões grandes e que todos os espíritos estavam endurecidos, porque aqui a crença é de que quando eu morresse, eu ficaria ali paralisado até o juízo final e esse processo de reencarnação ali daquele próprio momento. E aí tinham os mentores, né, os seres que assopravam, né? Acho que eles sopravam, né? Eles assopravam para que eles fossem despertando o espírito, e casa com que a palestra inicial de o quanto é que nós, aqui, criamos as crenças que levamos para lá e que acabam atrapalhando esse processo. Era isso. Perfeito, Dri. Obrigada pela contribuição. Mais alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Só um comentário sobre o título desse capítulo, né? Sempre Vivos, que faz a gente também pensar que, às vezes, a gente, equivocadamente, nós mesmos, espíritas, acabamos falando que nós temos várias vidas, quem a gente acredita que nós já tivemos várias vidas e vamos ter ainda muitas vidas, e que, na realidade, a vida é uma só, né? As experiências são múltiplas, mas nós somos eternos, o espírito eterno, com uma vida, não é? Então, é bem colocado mesmo, quando ele colocou o título, Sempre Vivos, né? Não tem uma parada, uma ruptura da nossa vida quando a gente passa de uma experiência para outra, não é? Para a gente analisar também. Verdade, né, Valner? A gente tem um costume, né, errado de nos referir às várias vidas que tivemos como se fôssemos várias pessoas diferentes. Quando o nosso espírito, ele é único, ele é um só, mas tem passagens em vidas terrenas com determinadas características para o seu crescimento. Mas nós somos uma história só, né? Muito bem lembrado, muito bem colocado. Mais alguém, gente? Tranquilos? Então, eu vou pedir, então, agora, no final, a gente fez aí setembro todo, né, as reflexões sobre o mês aí do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, lembrança de valorização à vida, e eu vou chamar o nosso irmão Everton para fazer a leitura e a nossa prece final. Vamos lá, Everton? Boa noite, pessoal. Desculpa aí, vou passar um pouquinho do tempo, tá? Mas é uma reflexão, né, uma última reflexão, de acordo com a nossa última segunda-feira. E essa reflexão, ela está no livro Astronautas do Além, psicografia do Chico Xavier, por diversos espíritos. Essa mensagem chama o autocastigo. Eu vou ler só um trecho, tá? Porque a mensagem é um pouco grande, e o espírito que se comunicou por essa mensagem é o irmão Saulo, tá? Então ele diz assim: a vida material é um exercício para o desenvolvimento dos poderes do espírito. Quem abandona o exercício por vontade própria, através do suicídio, está renunciando o seu desenvolvimento e sofre as consequências naturais dessa opção negativa. Nova oportunidade lhe será concedida, mas já então ao peso do fracasso anterior. Cada uma de nossas ações provoca uma reação da vida. A arte de viver consiste no controle das nossas ações, mentais, emocionais ou físicas, de maneira que nós mesmos nos castigamos ou nos premiamos. Mas, mesmo no autocastigo, ou seja, no suicídio, não somos abandonados por Deus, que vela por nós em nossa consciência eterna.
É uma mensagem bem interessante. Depois eu até deixo a mensagem completa para quem se interessar por ler. E com isso eu convido a todos os que estão presentes e os que também não estão presentes a fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento. Jesus, Mestre e Senhor nosso, abençoa-nos o anseio de servir-te. Mestre, compreendemos as dificuldades com que somos defrontados no caminho a percorrer. Auxilia-nos a reconhecer que os obstáculos nascem habitualmente de nós mesmos. E abraçando os deveres do autoaperfeiçoamento, diante de teus ensinos, ampara-nos o propósito de educar-nos para que possamos corresponder à bondade e à misericórdia infinita. Induze-nos a encontrar nos irmãos da experiência do dia a dia a oportunidade de trabalhar em teu nome. Dá que sejamos a compreensão frente da discórdia, a esperança diante da amargura, a alegria perante a dor e a fé no campo do incendiado do desespero. Senhor, reúne-nos de novo em teu evangelho de amor e luz, para que situamos efetivamente mais irmãos uns aos outros. Não permitas que a desunião nos destrua a edificação da bênção em que nos encontramos e apoia-nos para que o presente se nos converta em posição de serviço de levantamento da vida melhor. Clareia-nos a palavra para que a nossa palavra abençoe, alivie, eduque e eleve. E recebe por misericórdia as nossas mãos, para que as nossas mãos não se afastem da lavoura que nos deste a cultivar para a colheita do bem eterno. Senhor, acolhe-nos a todos, cada qual nos dá a tarefa que fomos chamados a cumprir em tua infinita misericórdia, e que a tua vontade se faça em nós e por nós, junto de nós, e em favor de todos nós, onde estivermos hoje e para todo sempre. Que assim seja. Essa prece, ela foi psicografada pelo Chico Xavier e o espírito que transmitiu a prece foi o Dr. Bezerra de Menezes. Que linda, Everton. Obrigada por nos trazer com esse carinho todo, essa leitura durante todo o mês, essa linda oração. Convido você, Everton, para continuar trazendo leituras para a gente aí, tá? Vai separando aí, todo final de segunda-feira você pode encerrar lendo aí para a gente. Eu quero agradecer a paciência de todos, a presença de todos, a disponibilidade de estarmos aqui nessa 1 horinha. Passamos uns minutinhos hoje, mas por um bom propósito, que nós possamos ter uma semana iluminada, uma semana abençoada, que a gente possa levar Jesus em todos os lugares em que formos, e a gente se encontra novamente aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas no Meet, para estudarmos mais uma Segundas com Emmanuel. Obrigada a todos e até a próxima.